Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui para nós darmos início à nossa aulinha top de matemática. Então, vem comigo? Galera, na nossa aula de hoje, olha só o que eu preparei de especial para vocês. Então, nós vamos falar sobre frações em foco, iguais, diferentes ou simplificadas. E aí, bora colocar então as frações no nosso foco aqui da aula de hoje? E para a gente começar bem, galerinha, eu trago aqui para vocês um desafio, porque como eu sempre digo, né, desafio lançado é desafio superado com sucesso por essa galerinha aqui. Então, olha só, imagine que três amigos comeram fatias de pizzas diferentes. Então, imagina que tem três pizzas diferentes ali, ó. Então, a Ana comeu 3/6 da pizza, o Bruno comeu 1/2 da pizza e a Carla comeu 2/4 dessa pizza. Essas frações, elas são iguais ou diferentes? Qual dessas frações representa a maior parte da pizza? Será que dá para simplificar algumas dessas frações? E aí, galerinha, o que vocês acham desse desafio que eu trouxe aqui para vocês? Então, para aí um pouquinho, pensa, coloca a cachola para funcionar, porque desafio é para isso, é para desafiar vocês a pensarem sobre isso, tá bom? Então vamos lá, porque agora é hora da gente retomar aqui alguns conceitos importantíssimos sobre as frações. Então eu vou aparecer lá no cantinho da tela para a gente poder bater esse papo bem legal. Então olha só, então aqui nós temos o que são as frações. Então o que são as frações? Elas são números que representam partes de um todo, dividido em partes iguais. Então existe um todo e esse todo ele é dividido em partes iguais. E aí essas frações são as que representam as partes do todo, né? Como por exemplo 1/2, 2/3, 5/4 e por aí vai. Então quais são os tipos de frações que existem? Então olha só, aqui nós temos as frações próprias. O que são as frações próprias? São aquelas, galerinha, onde o numerador ele é maior que o denominador, ou seja, a parte da fração que fica em cima, que é o numerador, é menor do que o que está embaixo, ou seja, do que está no denominador. Por exemplo, a fração 2/3, ou 2/3. Então, é uma fração do tipo própria, tá bom? Aí nós temos aqui, galerinha, as frações também impróprias. Então, as frações impróprias são aquelas onde o numerador ele é maior ou igual ao denominador. Um exemplo disso, 5/4, ou seja, o 5 o numerador ele é maior ou igual ao denominador, como por exemplo aqui o 6/6, tá bom? E aí, por fim, nós temos também as frações aparentes. Então, até aqui a gente já falou das frações próprias, das frações impróprias, e agora nós vamos falar sobre as frações aparentes. Então, as frações aparentes é quando o numerador ele é um múltiplo do denominador. Por exemplo, a fração que representa o número inteiro. Então, olha só, 4/2. Então, o número 4, aqui que é o numerador, ele é um múltiplo do número 2, né? Então, 2, 4, 6, 8, então ele é um múltiplo. E 4 dividido por 2 é 2, ou seja, sempre vai resultar em um número inteiro, ok? Então, relembrando, fração própria, imprópria e aparente são os tipos de frações que nós temos, tá bom? Fração própria, numerador menor que denominador. As frações impróprias, o numerador é maior ou igual ao denominador. E as frações aparentes é quando o numerador é múltiplo do denominador, ok? Então, olha só, continuando ainda falando sobre as frações, nós temos o que nós chamamos de frações equivalentes, galera. O que são frações equivalentes? São aquelas frações que representam a mesma quantidade, apesar de terem números diferentes. Um exemplo disso, 1/2 ou 1/2, 2/4 ou 2/4 e 3/6 ou 3/6. Essas frações aqui, elas são frações equivalentes, ou seja, elas representam as mesmas partes de um todo, tá bom? Mesmo que tenham números diferentes. Então, para isso, nós podemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, por exemplo, eu posso ter uma fração
que eu vou multiplicar por um número tanto em cima quanto embaixo, tanto o numerador quanto o denominador, e obter uma outra fração. Então, essa fração resultante é equivalente à fração inicial, tá bom? E aí, além das frações equivalentes, nós temos também a simplificação das frações. Que significa o quê? Significa a gente fazer o contrário da equivalência, significa nós simplificarmos essa fração. Então, ao invés de nós multiplicarmos aí o numerador e o denominador para descobrir uma fração equivalente, ou dividir também, a gente pode fazer o contrário, a gente também pode dividir. Por exemplo, 6 sobre 8. Então, a gente pode dividir essa fração por 2. Então, vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Então, 6 dividido por 2, tá aqui, ó, 3. E 8 dividido por 8. Aliás, 8 dividido por 2, 4. Então, fica 3 sobre 4. Então, eu peguei uma fração aqui e simplifiquei ela, ou seja, eu tornei ela uma fração mais simples, com um número equivalente menor, tá bom? Então, isso são a simplificação de frações. Agora, olha só, eu quero ver se vocês estão, de fato, compreendendo tudo, porque aqui, galerinha, o importante da nossa aula é você se divertir e participar assistindo todas as aulas do nosso canal, tá bom? Então, aqui vem um desafio prático para vocês. Então, vem comigo. Então, esse desafio aqui chama-se o suco da economia. Olha só que bacana. Então, já deu até uma sede, né? De falar de suco de laranja, de uva, de melancia. Eu, particularmente, adoro suco de melancia, tá? Agora, olha só. Cada garrafinha contém frações de suco consumido. Então, olha só. Vou até ativar aqui a minha canetinha mágica. Então, nós temos aqui, ó, que na garrafa A, nós temos uma fração de 4 sobre 8. Na garrafa B, nós temos uma fração que representa 2 sobre 4. Aqui na garrafa C, 3 sobre 6. E na garrafa D, 7 sobre 8. Lembrando que o que está na parte de cima da fração é o numerador e o que está na parte de baixo é o denominador. O que está na parte de cima, a gente fala que é o todo. Vou até escrever aqui, ó, todo. Ou seja, todo. E aqui, na parte de baixo, a gente fala... Aliás, eu confundi aqui, galerinha. Deixa eu apagar aqui. Olha só. O que está na parte de cima... Ai, cadê a borrachinha? Peguei foi o lápis aqui. Essa borracha. Então, olha só, galerinha. O que está na parte de cima significa as partes do todo, tá? Que é o numerador. Então, eu inverti. Então, o que fica em cima é o que nós chamamos de partes, certo? Partes. Parte. Ok. E o que está na parte de baixo, nós chamamos de todo. Então, olha só. O que está aqui na parte de baixo, nós chamamos de todo. Acho que dá para vocês entenderem, né? Ficou um pouquinho ali junto. Mas olha só, então aqui nós temos todas essas garrafinhas. Garrafa A, B, C e D, com essas frações aqui. Tanto as partes quanto o todo. Então essa aqui é um todo que tem 8 partes, dividido em 8 partes. E aqui essa garrafa contém uma fração de 4 partes, ou seja, né, a metade da garrafa. Aqui nós também, se a gente for analisar, 4 partes, foi consumida 2 partes, então a metade. E aqui também, ó, 6 partes e foram consumidas 3 partes, ou seja, metade da garrafa. E aqui a garrafa foi dividida em 8 partes e foram consumidas 7 partes, ou seja, ficou faltando só um pouquinho, né? Agora, olha só. Então, nesse contexto aqui, galerinha, o que nós vamos fazer nesse desafio prático? Então, entendida aquela primeira parte, agora vem a melhor parte. Então, olha só aqui o desafio, a atividade aqui da aula de hoje. Então, primeiro passo, o que você vai fazer? Você vai simplificar cada fração quando possível. Então, você vai pegar aí cada uma das frações e vai simplificar. Por exemplo, 4 sobre 8. Então, olha só, a fração 4 sobre 8, vou até colocar aqui, ó. Então, a fração 4 sobre 8, eu vou simplificar ela, ou seja, eu vou reduzir.
Então, aqui eu posso dividir, por exemplo, por 4, né? Então, 4 dividido por 4 e 8 dividido por 4. Que vai dar o quê, ó? 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, essa aqui é a fração simplificada dessa fração, certo? E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer isso para as demais lá. Você vai reduzir, tá bom? Ou simplificar. Agora, passo 2. Classifique-as em própria, imprópria ou aparente. Então, olha só, essa fração aqui. O numerador, ele é menor que o denominador. Então, vamos voltar lá nas classificações. Quando o numerador ele é menor que o denominador, a gente chama ela de fração própria. Então, aqui no caso dessa fração aqui, galerinha, ó, ela é uma fração do tipo própria. Então, vou até escrever aqui, ó. Própria. Vai dar uma fração do tipo própria. Certo? Então, você vai classificar. Dá um pause aí no vídeo, classifica aí, tá? Todas as frações para você praticar. Porque, como eu sempre digo, né? Se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo, mas se eu faço, eu aprendo. Então, vamos lá para a atividade 3 aqui. Descubra quais frações são equivalentes. Vocês se recordam que, pouco antes aqui, eu falei que essas 3 frações aqui, elas representam a metade do que foi consumido? Então, essas 3 frações aqui, nós podemos chamá-las de frações que são equivalentes, ou seja, números diferentes que representam a mesma quantidade em questão da proporção na fração, certo? Agora, o número 4. Ordene da menor para maior. Isso aí é super simples, né, galerinha? Então, basta você pegar ali a menor e ordenar ali de acordo para a maior. Então, você pode fazer isso. Esse desafio aqui eu vou deixar para você fazer aí do outro lado, viu? E fica a dica. Para você fazer isso de uma forma mais simples e mais fácil, desenhe as frações em retângulos divididos, ou então use régua fracionada para ajudar na comparação, tá bom? Pode usar régua, pode fazer desenho, sem nenhum problema, galera. Isso vai ajudar muito vocês. Agora, olha só. Eu vou deixar um desafio extra que você pode resolver aí na sua casa, na sala de aula com seus colegas, com seus professores. E fica aí o desafio na tela para vocês. Então, missão em casa. Fração na prática. Observe os rótulos dos alimentos. Caixas, embalagens, receitas que você tem aí na sua casa. Primeiro, anote 2 frações que você encontrar. Por exemplo, 3/4 de xícara, 1/2 de pacote, entre outros. Segundo, tente simplificar essas frações. Então, você vai simplificar usando a simplificação de frações que o professor Wesley ensinou para vocês aqui, certo? Terceiro passo. Então, já expliquei o primeiro, o segundo e vamos para o terceiro. Você vai comparar essas frações e vai falar qual delas representa a maior quantidade. E aí, para isso, você pode desenhar, tá bom? E o quarto passo aqui do desafio extra para casa, você vai classificar cada uma com própria, imprópria ou aparente, tá bom? E aí você pode registrar tudo com explicações, com desenhos, da forma que você preferir. Porque, olha, quando você chegar lá na sala de aula para fazer aquela provinha, eu tenho certeza que você vai tirar nota 1000, tá bom? Então, galera, vem comigo, porque agora eu quero saber o que vocês aprenderam e nós aprendemos aqui na aula de hoje. Então, olha só. Então, na nossa aula de hoje, nós aprendemos a ler, comparar e ordenar frações com base em seus significados. Nós aprendemos também a identificar frações próprias, impróprias e aparentes. E também que as frações equivalentes têm o mesmo valor, mesmo que tenha números diferentes. Nós vimos também que simplificar é uma forma de deixar a fração mais clara e também objetiva, e que as frações fazem parte da nossa vida em receitas, medidas e também em situações do nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Então, galerinha, nossa aula de hoje foi demais, mas eu, professor Wesley, vou ficando por aqui. E antes eu quero dar uma dica especial para vocês. Para quem aí não seguiu o nosso canal no YouTube,
clica no sininho, ative as notificações porque vocês serão avisados das nossas novas aulas no canal do SEAT, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e eu aguardo todos e todas vocês na nossa próxima aula, tá bom? Então, grande abraço apertado e até lá!